noite a todos. Temos um canto dos pássaros para poder acalmar ainda mais o nosso dia. Fica tranquilo. Pronto. Coisa do Raul. Não tá joia. Adeus, passarinho. Passarinhos não faça isso não. Os passarinhos fazem parte do nosso ambiente, ajudam a acalmar aquele canto delicioso, gostoso e assim por diante. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos nessa noite chuvosa, aqueles que se aventuraram a sair de suas casas e virem se juntar a nós. Isso mostra o quanto nós estamos realmente comprometidos com o nosso próprio desenvolvimento, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa dedicação aos estudos, aquilo que nós nos propusemos a fazer nesta existência. O estudo de hoje, A Porta Estreita, nada mais é do que simplesmente uma condensação de um estudo que nós fizemos aqui na casa, a questão de umas 2 ou 3 semanas atrás. Esse microfone está com... Desculpa. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, melhorou, né? Estava incomodando a mim, eu imagino para as pessoas que estavam lá para trás. Daqui a pouco eu estava começando a ver as pessoas levantarem aqui e ir embora. Mas isso foi uma condensação de um estudo que nós fizemos há uma questão de umas 2 ou 3 semanas aqui na casa, durante o nosso estudo em inglês. Às segundas-feiras, a casa tem um estudo em inglês, onde nós analisamos as frases do Evangelho e procuramos adaptar a nossa vida cotidiana. Não é simplesmente um estudo do Evangelho, mas principalmente qual é a lição que a gente consegue extrair daquela passagem, daquela mensagem, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então esse estudo é chamado The Gospel to Our Daily Lives. E está aqui aberto a todas as pessoas que queiram participar, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite. Eu brinco que é uma aula 2 em 1, que além da gente aprender o Evangelho, nós também aprendemos o inglês. Porque nós temos aqui alguns americanos que estudam com a gente, que ajudam na tradução desse material que veio do Brasil. Então a gente recebe as aulas do Evangelho e as aulas de inglês tudo junto no mesmo dia. Então esse trabalho que nós estamos apresentando hoje é uma condensação desse estudo que foi feito, que até foi conduzido pela Renata Bergfeld naquela noite. Então, como a gente tem menos tempo hoje, nós vamos dar uma condensada nesse estudo. Eu acho que a principal função do Evangelho não é simplesmente esclarecer e divulgar e falar a respeito das palavras do Cristo, mas principalmente nos ensinar a respeito das posturas, das expectativas que o Cristo tinha em relação ao nosso próprio comportamento. Tudo aquilo que o Cristo pregou, ele também executou, fez e demonstrou, para não deixar dúvidas naquilo que ele tinha de expectativa com relação à nossa postura e o nosso comportamento. Muitos dizem, e algumas controvérsias aqui e ali, a respeito da grandeza da mensagem do Cristo e qual teria sido a maior das suas mensagens. Muitos falam que o Sermão da Montanha é o legado, é o testamento, são os ensinamentos do Cristo no tocante ao que ele espera e o que nós temos que desempenhar a respeito de nós. A passagem da Porta Estreita está no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 13 e 14. E o capítulo 7 de Mateus é o terceiro capítulo, assim, digamos, que fala a respeito do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está nos capítulos 5, 6 e 7, e o 7º capítulo é o último nesse negócio. Ele também é classificado, esse último capítulo, ele é conhecido como o discurso da santidade. Quando o Cristo, trazendo para os nossos dias, fala a respeito das posturas e dos comportamentos que nós devemos adotar. É nesse capítulo que o Cristo fala, por exemplo, a respeito do não julgueis para não ser julgados. Tirai primeiro a trave do teu olho antes de olhar tirar primeiro a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-se-á. Ele também fala aqui,
Portanto, tudo que vos queireis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a vontade, essa é a lei. Então, nesse capítulo, ele fala a respeito de todas essas posturas e esses comportamentos que ele espera de nós. Ele dá as orientações de como nós nos devemos nos portar perante os fatos da vida. E aí, então, numa das passagens, ele fala a respeito da porta estreita. E aí ele diz que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nesse estudo que a gente faz às segundas-feiras, e aqui de uma maneira um pouco mais acelerada, um pouco mais rápida, como é que nós desenvolvemos o estudo? Nós vamos entrando frase por frase, algumas vezes até palavra por palavra, para que a gente possa extrair a verdadeira mensagem, a lição que está, digamos assim, intrínseca naquela passagem. É muito importante que cada vez que nós olhemos para o Evangelho, que nós vamos estudar essas passagens, que nós nos remetamos à época do Cristo. Porque quando nós estudamos o Evangelho, a gente comete o equívoco de tentar trazer o Evangelho aos nossos dias, às nossas posturas. Mas se a gente for trazer isso, os costumes, os hábitos são diferentes. Então, se a gente simplesmente tentar trazer a mensagem até nós, sem compreendermos o contexto da época, ela fica incompleta. Então, uma das grandes tarefas que a gente tem, quando nós olhamos essas frases, esses ensinamentos, é nós nos remetermos à época do Cristo, à passagem em si, ao local em que aquilo foi feito, de que maneira, em que contexto a passagem está inserida, para que a gente possa extrair o melhor daquilo. Se a gente simplesmente tentar trazer para cá, muitas vezes a gente não consegue entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, na passagem da mulher samaritana, nossa, o Cristo falou com uma mulher. Hoje, no nosso dia, é uma coisa absolutamente normal. Naquela época, era alguma coisa inadmissível um homem que não seja da mesma tribo daquela família se dirigir diretamente a uma mulher. Então, ali a gente pode tirar a mensagem, por exemplo, de que o Cristo estava valorizando aquele ser, dando valor efetivo àquela alma, àquele espírito, sem levar em consideração se era um homem ou se era uma mulher. Ele já estava valorizando a mulher desde aquela época. Então, se a gente não leva em consideração esses detalhes, muitas vezes a gente perde a essência do ensino e do ensinamento. Então, a gente procura ir palavra por palavra, frase por frase. Então, quando a gente começa a olhar essa primeira passagem, entrai. Entrai é uma recomendação do Cristo. E nós não podemos esquecer de que essa é a parte, nessa parte do Evangelho, das instruções de comportamento e postura. Então ele está dizendo para nós como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, o que nós vamos fazer. Então ele está nos recomendando, entrai, sem medo, sem temor, segui adiante, escutai as minhas palavras, ouvi os meus conselhos. Então ele diz, entrai por essa porta. Entrai pela porta estreita. Se recomendou uma, é porque existem outras. E em nossa jornada, não existe apenas um momento de escolhas. Existem diversos todos os dias. Nós fazemos escolhas diuturnamente. Então, quando nós escutamos o chamamento do Cristo, entrai pela porta estreita, não é um único momento na nossa vida. Talvez nós podemos tomar uma grande decisão de decidir e escolher seguir o Cristo como estudantes, aprendizes do seu Evangelho e assim por diante. Mas em todos os momentos da nossa existência, nós vamos ser convidados a fazermos a escolha de qual é o caminho que eu devo seguir, qual é o comportamento que eu devo ter, qual é a postura que eu devo ter. Em todos os instantes, em todas as relações que nós estabelecemos, sejam familiares, profissionais, de amizade, de círculos sociais que nós frequentamos, nós somos sempre levados às escolhas. Então não é uma única escolha que nós fazemos em um momento, são diversas que nós fazemos todos os dias, a todos os instantes da nossa vida. Se são muitas as opções,
A porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses imediatistas, sem o que não será possível transpor. Isso é muito importante. Nós temos que entender que esta escolha, ela é uma escolha constante e exige que nós olhemos para o macro, para o todo, e não simplesmente para os nossos próprios interesses. Por exigir renúncia, sobriedade em todos os aspectos, desapegos e outras atitudes, nem sempre temos optado por ela. Nem sempre optamos por ela. Muitas vezes, nós somos colocados a situações corriqueiras da vida, por exemplo. E nós vemos uma pessoa andando pela rua e a gente vê aquela carteira caindo, a gente até percebe que aquela carteira é até gordinha, porque quando ela cai no chão, ela até abre assim, é tão gordinha que ela está. Aí a gente vê a pessoa está com muita pressa, normalmente nesse país as pessoas estão andando sempre com muita pressa, a gente não consegue alcançar a pessoa que perdeu a carteira. E a gente vai lá, na maior dos bons interesses, na boa vontade e tal, pega aquela carteira e vê que está gordinha. E não é de débito não, é só nota mesmo das verdes, das boas e etc. E ali nós temos que fazer a nossa escolha. Entramos pela porta estreita ou escolhemos a porta larga da perdição? Porque nós podemos simplesmente nos levarmos pela facilidade, recolhermos o dinheiro e depois procurarmos atender as pessoas e falar, olha, eu achei a sua carteira, mas estão aqui só os seus documentos, e a gente retém o dinheiro. Mas era isso que o Cristo espera de nós? Esse comportamento que nós precisamos? Ninguém está vendo, não foi roubado, nós achamos no meio da rua, mas os nossos valores morais pedem que nós restituemos essa carteira exatamente como nós a entregamos. Então, entrar pela porta estreita é superar as tentações que nós teríamos de recolher aquele dinheiro e entregar e devolver aquilo com tudo que estava presente, porque aquilo não nos pertence, aquilo não é nosso. E, eventualmente, quando nós recolhemos da vida aquilo que não nos pertence, a vida, de alguma maneira, vai nos tirar das mãos e entregar às pessoas que deveriam ter, que são os verdadeiros proprietários daquilo. Então, isso é uma das escolhas que a gente faz. Hoje, é muito comum nos jogos de futebol, principalmente nas disputas esportivas, quando você tem um erro de um juiz ou alguma coisa, normalmente o atleta fica quieto e tira vantagem daquele erro, porque aquilo vai lhe favorecer. Mas, na verdade, se você tem a consciência tranquila e correta, no saber daquilo que você tem que fazer, você poderia tomar a iniciativa de dizer, olha, não foi, está errado, eu vou me beneficiar de alguma coisa que realmente eu não faço por merecer e assim por diante. Então, são escolhas que todos os momentos e todos os instantes nós fazemos. Existe um livro editado pela FEB, já bem antiguinho, chamado Elucidações Evangélicas. Neste livro, o autor, que é Antônio Luiz Saião, ele vai também analisando ponto a ponto diversas frases e passagens do Evangelho. Então, isso aqui é um livro de estudo. Para essa passagem, especificamente, da porta estreita, ele diz o seguinte, que a porta estreita indica os esforços que o espírito tem que fazer, assim como as fadigas, as lutas, as dores e as aflições que deve suportar para alcançar a vida eterna, esforçando em despojar-se dos seus vícios e imperfeições morais e as fadigas resultantes dos que se empreguem para tomar o caminho do bem. Os que trabalham, praticam o amor, a caridade, a humildade, a tolerância, o desinteresse, a dedicação para todos, bem cumprindo com suas provas e resistindo às más tendências e às más inclinações, esses são os que encontram a porta estreita, o caminho apertado e adentram através dela. Então, ela exige, a entrada da nossa porta estreita, pede de nós uma conscientização da necessidade de mudança de valores e posturas. E no caso de dúvidas, perguntar sempre, o que Jesus faria no meu lugar? E nós aí saberemos sempre a resposta disso. Então, essa primeira frase, entrai pela porta estreita, nós podemos extrair esses ensinamentos. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho. Porque larga é a porta.
o apego às coisas materiais, aos valores de toda a ordem, que arregimentamos sem seleção, o acúmulo. Isto é a porta larga. E espaçoso o caminho, o espaço representa a zona de conforto, as facilidades, a não necessidade de mudança ou de renúncia. Então, muitas vezes, nós, evitando uma autoanálise e uma autotransformação, nos mantemos na nossa zona de conforto, porque nós sabemos e conhecemos as reações, o que se espera, as facilidades. Então, a gente não sai dessa zona de conforto, a gente não muda comportamentos e posturas, porque nós temos medos das consequências e das reações. Quando nós temos que tomar decisões, por exemplo, de troca de um trabalho, de fazer alguma mudança importante na nossa vida, muitas vezes a gente se mantém calmos, a gente se mantém na nossa zona de conforto, porque isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei o que eu tenho, isso aqui eu domino, isso aqui eu sei o que vai acontecer se eu fizer assim, assado. Quando a gente toma uma decisão nova, que a gente não sabe muito bem o que espera na frente, a gente se retrai. Quando nós decidimos também seguir o Cristo e deixar com que esses ensinamentos entrem nos nossos corações, a gente tem medo do desconhecido. A gente não sabe como vai se portar. A gente não sabe como vai reagir. Então a gente prefere ficar no caminho espaçoso, no caminho tranquilo. A porta larga é o caminho das facilidades, onde damos sempre um jeitinho, né? Onde queremos levar vantagem em cima dos outros, onde mentimos, onde manipulamos e dissimulamos as situações para nos darmos bem. Outro exemplo, podemos preferir as festas ou as baladas, por exemplo, ao invés de nos prepararmos para as provas em caso de estudantes e assim por diante. Então você tem um estudante que está chegando perto, agora no Brasil teve o Enem até um pouco tempo atrás, então normalmente os estudantes têm que se prepararem para isso. Mas imagina, adolescente nessa fase, 18, 19 anos, no Brasil já pode dirigir, e aí você tem uma balada aqui, uma balada lá, não, depois eu estudo, e você acaba escolhendo as facilidades, esses prazeres, e esquece as obrigações. Aí vai para a prova, e não passa, é reprovado, não consegue uma boa posição para uma boa faculdade, e assim por diante. Então nós escolhemos o caminho das facilidades, e nós não tivemos, não pudemos então recolher as recompensas que nós teríamos recebidos se nós tivéssemos escolhido estudar. O estudar é o sacrifício, o estudar é o compromisso, o estudar é a vontade de nós sermos alguma coisa diferente e fazermos alguma coisa melhor por nós mesmos. As baladas representam as facilidades, a comodidade, o comodismo, simplesmente a vida fácil que muitos de nós ainda procuram. O estudar representa um comprometimento que nós temos com a nossa própria evolução, de abrirmos mão momentaneamente de um prazer material em busca de alguma coisa que vai nos levar um pouco mais adiante. Ainda nesse livro, Elucidações Evangélicas, no caso da porta larga, o autor Antônio Saião diz: a porta larga e o caminho espaçoso que conduzem à perdição, e pelo qual em tão grande número entre os homens são o orgulho, o egoísmo, a ambição, com todos os seus derivados, a cupidez, a avareza, a inveja, a luxúria, a intemperança, a cólera, a preguiça, o materialismo, a incredulidade, a intolerância, o fanatismo e por aí vai. Então são posturas que nos pedem uma remodelação dos nossos valores e do nosso modo de entender. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que conduz? Toda escolha gera uma consequência. Se escolhemos permanecer na zona de conforto e nas facilidades, a vida no futuro nos convida a mudar. E neste aspecto, eu particularmente prefiro ter controle da minha vida, ao invés da vida ter controle em cima daquilo que eu vou recolher. Quando eu tomo as decisões e faço as escolhas de seguir ao Cristo, de mudar os meus valores morais, de aprimorar os meus sentimentos e as minhas atitudes, eu estou escolhendo seguir o caminho do bem. Mas quando eu não tomo essas decisões, a vida, como o nosso progresso é uma lei divina,
é uma lei de Deus e nós somos sempre levados ao progresso, se nós nos acomodamos na nossa zona de conforto, a dor vai vir para nos tirar dessa zona de conforto e nos colocar no caminho do progresso novamente. Se eu já fiz a escolha de seguir o caminho do progresso, a dor não precisa me visitar. Se eu continuo na zona de conforto, seguramente essa amiga educadora virá nos visitar da forma dela, com as lições que ela, a dor, achar mais convenientes para nós naquele momento. Então, eu prefiro ter o controle das minhas opções do que deixar com que a vida venha fazer as escolhas para mim. Mas que conduza à perdição. À perdição. Se nós optamos pela porta larga e pela rota espaçosa, estas veredas nos levarão a desgraças, desventuras, decepções, infelicidade e muitas vezes até a dor. Agora, muitos são os que entram por ela. Por que muitos? Porque tudo o que requer trabalho e constância é para poucos. Nós ainda nos mantemos muito ligados e presos à nossa zona de conforto. Entre o querer e o fazer, exige-se trabalho, compromisso, decisão e firmeza. E muitas vezes a gente tem medo desses compromissos. Muitas vezes até a gente sucumbe, a gente fraqueja. E nós então não queremos levar adiante isso. E vamos deixando pelo caminho. Então é muito mais fácil, e é por isso que o Cristo dizia que muitos são os que entram por ela, porque a passagem por essa porta, por esse caminho, ele é muito largo. Ele é muito fácil. Nós já estamos nele, aspas. Nós já estamos nessa zona de conforto. Isso que nós somos hoje é o resultado das nossas experiências nas últimas muitas encarnações que nós tivemos. Nós já nos conhecemos, a gente sabe como a gente se comporta. A gente sabe daquilo que a gente gosta ou não, daquilo que nos faz feliz ou não. Mas nem tudo que eu posso me convém, já dizia Paulo. E quando nós despertamos para isso, nós começamos a escolher melhor. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O nosso livre-arbítrio nos permite fazer qualquer coisa que nós queiramos, mas nem tudo nos convém. Então, quando nós decidimos que nós podemos fazer as coisas no nosso próprio caminho, no nosso próprio jeito, nós vamos deixar de seguir a multidão, que entra por essa porta larga, que continua por esse caminho espaçoso. E muitos são os que entram por ela, por ser fácil. Muitos a escolhem, simplesmente porque buscam as ilusões das facilidades. Né? Eu já conheço esse caminho, isso aqui está tranquilo, isso aqui está fácil, deixa eu seguir por aqui mesmo. E a gente tem medo de tomar as decisões. Agora, e porque estreita é a porta e apertado o caminho, por que a porta é estreita? O Cristo reitera a necessidade de seguirmos esse caminho. Vamos lembrar uma vez mais. Esse trecho do Evangelho, esse capítulo 7 de Mateus, é referente às instruções de postura e comportamento. Ele, de novo, o Cristo reitera de novo, porque estreita é a porta e apertado o caminho, mas ele diz da nossa necessidade de nós seguirmos adiante nisso, porque estreita é a porta e apertado o caminho. E por que é apertado? Porque não basta entrar. Indispensável também é a perseverança na realização da autotransformação que não pode ser interrompida. Por isso que eu falava um pouco antes de que as nossas escolhas são diárias, diuturnas. A todos os instantes nós temos que continuar e perseverar nessa escolha. Porque não basta fazer a primeira escolha. Eu decidi seguir o Cristo. Eu agora sou cristão, sou espírita, sou evangélico, sou católico, não interessa qual é a denominação. Eu decidi seguir o Cristo e os seus ensinamentos. Ok. Mas eu continuo roubando, eu continuo maltratando as pessoas no meu ambiente de trabalho, eu continuo trapaceando, eu continuo com maledicências, eu continuo com fofocas, eu continuo fazendo todas essas outras coisas que não condizem com
com o comportamento, com a orientação de comportamento que o Cristo nos passou. Então, não basta fazer a escolha, eu sou cristão, eu vou seguir o Cristo. Eu preciso perseverar na realização da autotransformação. E isso não pode ser interrompido. Por isso que esse caminho é apertado. Porque a todo momento nós vamos estar sendo tentados a voltarmos às nossas posturas e aos nossos valores anteriores. Mas, o que acontece? À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, moralmente, de diversas formas, muitos dos valores que nós tínhamos no passado, a gente já não coaduna mais. Se nós pegarmos a nossa vida hoje, olharmos 10, 15, no meu caso, dá para olhar 20 anos para trás, de vocês não, eu sei que vocês só conseguem chegar até uns 10, porque quanto a média aqui? 35 anos, mais ou menos, entre um e outro. Tirar o 38, né? Então, se a gente começar a olhar 10, 15, 20 anos para trás, aquilo que nós fazíamos nessas épocas, hoje, muitas coisas, para muitos de nós, já é inadmissível. E a gente começa a pensar, como é que eu tinha coragem de fazer aquilo? Como é que eu me comportava daquela maneira? Como é que eu agia assim? Como é que eu me interessava por aquilo outro? A gente já não consegue mais. Então, à medida que nós nos fortalecemos e nós nos dedicamos a essa transformação constante, os nossos valores vão mudando de um tanto que a gente já não consegue olhar e voltar para trás. Coisas que a gente fazia no passado, que a gente se interessava, hoje já não interessam mais. A gente já não consegue. Os nossos valores cresceram, mudaram. O nosso intelecto mudou, a nossa capacidade moral também mudou. Nesse aspecto, inclusive, Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 53, num determinado trecho, a mensagem é bem grande, mas num determinado trecho, ele diz a respeito desse caminho apertado o seguinte: diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Se aspiras, desse modo, à realização do teu destino, da tua evolução, não desdenhes lutar a fim de obter esse mesmo destino. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. E muitos ainda ficamos esperando os milagres de Deus ou os milagres do Cristo, porque agora eu acredito no Cristo e o Cristo então vai resolver todos os meus problemas e minha vida vai mudar como que por encanto. Obviamente que a crença no divino, a crença no Cristo, nos seus valores, nos seus ensinamentos, são um grande passo, mas não são a solução final. A solução final passa pelas nossas próprias atitudes e a mudança do nosso comportamento. E este é um trabalho que nós temos que fazer dentro de nós diuturnamente. De manhã, de tarde, de noite e quando a gente dorme. Porque quando a gente dorme, o nosso espírito se liberta do nosso corpo e vai de encontro aos nossos valores, aquilo que nós nos ligamos durante o dia. Então, se durante o dia nós continuamos fraquejando aqui, com pensamentos ruins ali daquele outro lado, quando nós nos desprendermos do corpo, nós vamos nos juntar a esses valores. Nós somos atraídos e somos levados aos mesmos que nos conectam conosco durante o dia. Se nós elevamos o nosso pensamento e procuramos ter um comportamento e uma postura diferente, à noite também nós vamos estar sendo protegidos. Então não adianta nós vivermos uma vida de aparências durante o dia, porque à noite nós vamos estar com aquilo que nós realmente pensamos e somos. Por isso que eu falo que é uma mudança, é um trabalho diuturno. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. 4D. Hã? 4D. 4D. De manhã, de tarde, De noite e de madrugada também. Exatamente. Exatamente. Gostei dessa, Magdalena. 4D. Porque realmente é um trabalho de transformação. Mas, de novo, quando nós nos conscientizamos disso e nós nos dedicamos, os valores que nós tínhamos no passado, gradativamente eles vão se apagando da nossa memória e a gente já não consegue mais pensar neles. Os nossos valores vão mudando e o nosso raciocínio, a nossa conexão com o espiritual, com o divino, também muda. Nós passamos a nos conectar com um patamar muito mais alto do que nós estávamos ali atrás. Isso
existe inclusive na sociologia e na antropologia um estudo a respeito de uma curva de transformação, que o esforço que você tem que fazer, digamos assim, para você sair da inércia ou para você sair de um movimento que te exige uma grande transformação, a força que você tem que fazer nesse primeiro instante é muito grande. Mas depois, quando você começa um processo de crescimento, aquilo vai numa ascendente tão mais exponencial que os esforços aqui já são muito menores. Basta, olha o foguete, né? O esforço que um foguete faz para sair do chão, quanto de energia, de combustível é colocado naquilo, até que você passe os primeiros quilômetros da barreira da atmosfera. Depois que você passa daquilo, ele vai embora, com uma velocidade estonteante. Isso é a mesma coisa que acontece conosco. Nós precisamos continuar. Esse caminho é apertado, porque ele exige uma transformação. Ele está quase que condensando a gente assim, para extrair o melhor de nós. Para extrair o sumo que nós temos na nossa alma. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que leva à vida. Que vida? Necessário ter a compreensão para que vida esse caminho nos leva. É a vida eterna, a vida espiritual, a vida verdadeira. Porque muitos de nós ainda pensamos em fazermos uma transformação para que a gente possa aproveitar e receber as recompensas durante esta vida material. Muito provavelmente, mudanças de comportamento e de valores nos trarão algumas recompensas de bem-estar, de uma relação melhor com as pessoas que nos circundam, familiares, cônjuges, colegas de trabalho, nos facilitarão outras coisas. Provavelmente nós estaremos mais tranquilos e serenos para fazermos boas escolhas. Nós vamos ter algumas recompensas. Mas as verdadeiras recompensas serão os frutos e as benesses que nós recolheremos no mundo espiritual, que é onde está a nossa verdadeira vida. Então nós não podemos fazer essas transformações, essas mudanças, esperando um resultado para os próximos 5 ou 10 anos. E brasileiro é apressado e espera para os próximos 5 ou 10 minutos. Isso não vai acontecer assim tão rápido. Essas transformações e as verdadeiras recompensas vão vir na nossa vida espiritual, na nossa verdadeira jornada. Aqui é o campo das provas e dos testes que nós somos submetidos para ver se nós estamos aptos e prontos a termos as posturas e o comportamento que o Cristo nos recomendou nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aqui é onde nós testamos a nossa disposição, o nosso compromisso de sermos melhores. E quando nós fazemos isso, vai nos levar a esta vida. A vida que há poucos que encontram, porque é a verdadeira vida espiritual. E as pessoas não encontram, porque somente encontra quem procura. Quantos de nós está disposto a procurar? Quantos de nós, hoje, estamos dispostos a parar a nossa vida, numa sexta-feira à noite, por exemplo, para que a gente possa refletir sobre comportamentos, posturas, atitudes, valores, necessidades de mudança e assim por diante? Não são muitos. Poucos são as que encontram esse caminho e a passam, porque exige um sacrifício e um comprometimento. E não é todo mundo que está disposto. Por quê? Porque no mundo materialista como o nosso, estes são poucos porque reduzido é o número dos que buscam as razões espirituais. Já existe um grande número de pessoas nessa existência, nesta terra hoje, que têm uns valores espirituais muito mais altos do que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Vê essa mesma geração que vem vindo atrás de nós, os nossos filhos, principalmente os nossos netos. Os valores que eles têm, as posturas, as ideias, são completamente diferentes e distintas do que nós tínhamos na idade deles. Então a gente já percebe uma conexão, uma nova tendência de uma nova geração chegando. Mas ainda muitos de nós estamos muito ligados aos aspectos materiais. Nós estamos pouco dando importância às razões espirituais, ao aspecto espiritual da nossa existência, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida imortal que nós temos. Essa nova vida que nós procuramos, que nós vamos receber,
É uma vida diferente daquela que por demais humana que nós temos, que caracteriza as nossas relações. Hoje nós temos uma relação muito mais com as coisas e com as pessoas do que com o espiritual. Os nossos pontos e valores de referência nessa vida são muito mais pessoas, coisas, status, poder, situações, aquisições, do que os valores espirituais. Nós não nos relacionamos, digamos assim, com o valor, por exemplo, da caridade constante, da maledicência, de evitar a maledicência a qualquer custo, de controlarmos os nossos pensamentos e as nossas vibrações. As nossas maiores relações com a vida estão ligadas ao lado material. É importante, sem sombra de dúvida, mas não é o aspecto principal. Uma coisa muito interessante que nós vamos encontrar também no capítulo 10 do Evangelho de João, e quando eu vi essa passagem eu achei assim brilhante. Nessa passagem do Evangelho de João, que está nos versículos 7 a 9, nós temos a passagem do Jesus, o bom pastor. E ela diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará as pastagens. Eu sou a porta. Por ser o conjunto de todas as perfeições, Jesus se apresentou como a personificação da porta estreita, a fim de que, por uma imagem objetiva, melhor os homens compreendessem o que significa entrar por essa porta, para alcançar a vida eterna. Então, quando nós decidimos entrarmos pela porta estreita, nós estamos decidindo e escolhendo a seguir os exemplos de comportamento e de postura do Cristo. O Evangelho, como diz Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, não é um instrumento para ser adorado nas igrejas. O Evangelho é um atestado de comportamento para ser usado em todos os instantes da nossa vida. Então, quando nós fazemos essa escolha de entrarmos pela porta estreita, nós estamos escolhendo entrar através do Cristo, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos morais, para que nós possamos aplicar isso a todos os instantes da nossa vida. Nós vamos conseguir? Não. Não. Não estamos nesse nível ainda. Mas o que se espera de nós? A persistência no processo de transformação. Ninguém sai de um estado para outro sem termos falhas, quebras e formas de aprendizado. Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência de que é esse o caminho que vai nos levar adiante, é esse o caminho que vai levar a vida. Entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição. E grande é o número dos que entram por ela. Quão estreita é a porta, quão apertado é o caminho que conduz à vida, porque poucos o encontrarão. E aqueles de nós que decidirmos entrarmos por esse caminho, temos todos os recursos e capacidades de vencermos as dificuldades e seguirmos adiante na nossa estrada. Para que a gente possa encerrar a nossa conversa de hoje, eu também gostaria de trazer aqui um outro texto de Emmanuel, chamado A Muralha do Tempo. Esse livro, essa passagem, esse estudo, essa página de Emmanuel, está contida no livro O Espírito de Verdade, psicografia do Chico pelo Emmanuel. A mensagem é bem grande. Eu selecionei, por incrível que possa parecer, só um miolo dessa mensagem. Eu achei assim fantástica o que ela tem a nos dizer. Emmanuel, nessa mensagem, nos diz o seguinte: a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar
na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Todos conseguem ler? Sim. Mais ou menos. Eu sei, está bem pequenininho, mas... Pessoal, para ver se está todo mundo prestando atenção mesmo. Bem no final da palestra, as pessoas precisam estar mais focadas e tudo mais. Só para despertar. Então, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Aquilo que eu estava falando. Nós estamos nesta existência para nos provar e nos testar se nós estamos tomando as decisões certas perante os fatos que a vida nos apresenta, se nós estamos aptos e escolhendo os caminhos que o Cristo nos recomendou. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se nós escolhemos entrar pela porta estreita, nós estamos aproveitando as horas da nossa encarnação. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com o que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, antes, né? O passado e o presente. Além da muralha, quando atravessamos, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. Do lado de lá da passagem, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste ou pela dor. A porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Examina, por tua vez, qual é a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Esta escolha está em nossas mãos. Vamos fazer essa travessia para que nós possamos encontrar o nosso caminho iluminado no futuro? Ou vamos permanecer aonde estamos, esperando com que a vida nos conduza pelos caminhos que ela mesma escolheu? Se nós temos a faculdade e a disponibilidade de usarmos o livre-arbítrio, temos o conhecimento das recomendações de comportamento do Cristo, o que estamos esperando? Entrarmos todos nós pela porta estreita, pois essa é a que nos conduzirá à verdade eterna, à riqueza dos ensinamentos e às luzes e às glórias do Eterno. E que Ele, que vela e zela por todos nós, em todos os instantes, o Cristo, possa ser conosco nesta noite e em todas as outras da nossa jornada. Muito obrigado. Muita paz.